Já perguntando ao pastor Cadu uma coisa. A igreja primitiva, pastor, ela se reunia em templos ou principalmente nas casas. Então, essa questão do desigrejado, como é que... Porque eles definiram aqui destemplado, né? Como o senhor falou. É destemplado mesmo essa palavra? Destemplado. Isso não existe, nós criamos agora. É, a gente criou agora. Porque eu nunca tinha ouvido essa palavra. E desigrejado, eu acho que foi uma palavra criada também, né? Pelas pessoas, sim. Porque não tem... A pessoa não está dentro de uma instituição religiosa, mas a pessoa que serve a Cristo, o cristão, que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele não tem que estar dentro de uma igreja local, participando a palavra não fala que é na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção? Olha, eu acho que eu disse aqui, é igual, eu acho que ser cristão sem ir ao templo é igual ser soldado e não ter quartel. A possibilidade não existe, né? Eu penso que a possibilidade não existe. Toda a história bíblica, o povo se reunia em algum lugar para adorar a Deus. Velho Testamento, ali depois do retorno da Babilônia e a construção do templo, eles se reuniam na igreja. O Novo Testamento também, eles se reuniam em templos. A gente fala igreja, mas é templo, tá? É o hábito de falar igreja. Eles se reuniam no templo. Então, assim, havia alegria, havia convites para ir ao templo. Salmo 122 diz isso, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus também esteve no templo, né? Quando deram para ele o rolo, ele abriu Isaías 61 e leu, o Espírito do Senhor Jeová está sobre ele, também estava no templo. Então, assim, achar que eu, fora do templo, consigo ser igreja, eu não consigo ser igreja. Por quê? Porque Paulo disse em 1 Coríntios 12 que nós somos membro do corpo de Cristo. E nós fomos convidados a viver por Cristo uma vida de cruz. O que é uma vida de cruz? Como que é a cruz? A cruz é assim, né? Então a cruz é vertical e horizontal. Então você tem que ter vida com Deus e vida com seus irmãos. Não tem possibilidade de você ver só a vida vertical e dizer que você é igreja, não. Você tem que ter uma vida vertical, que é a sua vida com Deus, e uma vida horizontal, que é a vida com os outros. Porque Cristo se manifesta, Cristo é um ser coletivo, né? E Cristo é o cabeça. E a igreja é o corpo. Agora, se eu perder um dedo, meu corpo vive bem. Mas um membro não vive sem o corpo. Então, não há possibilidade de você fazer parte do corpo de Cristo sem estar em comunhão. O pastor, o Nani, pode? Pode. Isso que eu ia explicar rapidinho para o Tiago. Tiago, o debate da Mais FM é assim, nós damos 2 minutos de considerações iniciais e você pode interpelar. Posteriormente a esse tempo, você pode interpelar cada um deles, se você não concordar com a ideia ou até quiser corroborar com o assunto também. Ótimo. Então, pastor Anderson. Ô, pastor, descreve pra gente quando o senhor disse que Jesus ele estava no templo. Porque esse templo aqui, lembrando que era o judaísmo, não era a igreja, né? Então, quando o senhor faz uma construção assim, mas Jesus estava lá dentro do templo, não existia o templo cristão. O que eu estou querendo dizer é que Jesus esteve no templo, mas no sentido de que ele teve alguma proibição de não ir ao templo, ou usar Jesus, assim, porque Jesus não faz parte do templo e tal, ok. Mas ele esteve lá. Então, o fato de Jesus ter ido lá, não estou dizendo que ele ia no templo todos os dias, eu estou dizendo que por esse motivo, por essa razão, Jesus estar no templo, como ele esteve lá, e leu Isaías 61 e tal, não tem uma lógica de ser assim, porque Jesus não fazia parte nunca conduziu ninguém à igreja, ou nunca disse para ir ao templo. Então, não, Carlos, mas posso só te dar pode, por favor, pode. O grande problema é o que Cristo estava fazendo no templo. Ele estava a favor do templo como um fariseu, um saduceu, um sacerdote levita, ou ele estava pregando contra o templo? Então, se você vê o que ele fez, tem 2 partes. Aquele entrou lá e quebrou tudo e tal. E a outra parte que eu estou dizendo que é de Isaías 61. Certo. Tá? Isaías 61. Você está lendo uma profecia. Que ele é o Espírito do Senhor Jeová, está sobre mim. Hoje se cumpriu essa palavra. Mesmo Jesus estando indo no templo para denunciar ou fazer qualquer coisa, ele esteve lá. Então, o que eu penso? Se alguém fala assim, não, eu sou contra o sistema, mas não saia dele, fique lá e denuncie. Aquele templo era um templo de culto religioso, como os templos atuais? Eu entendo que sim. Não, aquele templo, o templo em Jerusalém, na época de Cristo, era um templo feito pelos próprios judeus, com o intuito de sacrifícios de animais para a remissão dos pecados. Ali, o templo de Herodes, na época de Cristo, ele tinha
o templo inicial, onde Salomão colocou o tabernáculo dentro dele, tinha o átrio, que nem mesmo o próprio Cristo poderia entrar lá dentro, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Boa. Então ele ficava na parte de fora do templo pregando, inclusive pregando contra aquele templo. E quando aqueles líderes... Templo. Exatamente, e é por isso que foi apedrejado, é por isso que se reuniram, de acordo com o Evangelho de Mateus... Cadê a pregação de Jesus contra o templo? Contra o templo? É porque o templo aqui ainda era judaico, não era cristão, né? Eu falo, destruam esse templo. Mas ele não falou do templo, ele falou do corpo dele. Exatamente. Então, Jesus nunca pregou contra o templo. Presta atenção. Essa sua fala... Posso falar? Essa fala... Não, a gente também pode falar. Essa sua fala é a mesma acusação que fizeram para crucificar Jesus. Não. Ele pregava contra o templo. Assim, ele pregou contra as doutrinas do templo. Ah, tá. As doutrinas religiosas do templo. Mesmo assim, ele não pregou contra o templo. Não, mas... Não sobrar pedra sobre pedra. Ele não tá falando do templo. Mas acho que aquele sistema ele tá falando do templo. Aquele instituto do judaísmo foi contra os vendilhões, o mercantilismo do templo. Não, quando... No templo, na verdade. Não contra o templo especificamente. Mas esse templo não aceitava ele por ser judeu. Não aceitava ele. Ele era da tribo de Judá. Quando ele entrava, dava confusão. Tudo bem. Ó, se reuniram na sala... Sabe onde se reuniram para planejar a morte de Cristo? Na sala do sumo sacerdote Caifás, dentro do templo. Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, para planejar como iriam matar a Cristo. Por que isso? Porque Cristo estava pregando contra as doutrinas do sacerdócio levítico que envolviam templo, dízimos, ofertas, sacrifícios de animais. Mas Jesus não pregou contra dízimo, não. E nem pregou contra a lei, né? E nem revogou a lei. Agora já estou profetizando, porque a gente vai encerrar esse podcast aqui com o senhor desejando uma igreja para congregar. Ô, Fábio, Cristo, ele cumpriu a lei. Ele não precisou pregar contra o dízimo. Não, mas o senhor disse que inclusive ele disse que é para devolver o dízimo. Contra as doutrinas do sacerdócio. Mas aonde tem Jesus pregando contra as doutrinas, contra o dízimo? Não tem. O senhor falou aí que cara, a gente tem em diversas partes, e eu vou citar isso para você compreender, que Cristo, ele cumpriu a lei, e a lei se encerrou no momento que ele disse está consumado. Tanto é que as pedras do templo se fenderam, se racharam, e o véu se rasgou de cima a baixo. Por que você acha que as pedras do templo se fenderam e o véu se rasgou? Se não houvesse necessidade de que as coisas continuassem hoje, por exemplo, se houvesse necessidade de que um templo fosse necessário nos dias atuais para se congregar e executarem outras práticas lá, as pedras daquele templo não teriam se fendido. Então, e nem o véu se rasgado. Então o que a gente fala sobre o autor aos Hebreus em capítulo 10, versículo de número 25? Não deixemos de congregar. Para quem é a carta? Aos Hebreus. Aos Hebreus. Quem eram os Hebreus? A carta é aos Hebreus. E essa carta, ela serve para a igreja. Você sabe qual é o contexto? Você sabe qual é o contexto? Não serve para a igreja? Claro que serve. Então, mas você sabe qual é o contexto de Hebreus 10, 25? Sim, mas não serve para a igreja? Serve. Então, o que a gente agora... Mas eu tô te perguntando, qual é o contexto de Hebreus? Nós precisamos do contexto. Você não pode isolar um versículo. Nós precisamos você não pode, Fábio. Mas a mesma coisa isolar um versículo. Mas a mesma coisa de tu ter falado aí que Jesus pregou contra o dízimo e não me provar que Jesus pregou contra o dízimo. Não existe eu disse que ele pregou contra o templo. No momento em que ele fala assim, derrubem esse templo e eu reconstruirei em 3 dias, ele mas não tá é falando do templo dele. Não. Calma, ô Cadu. Ele tá falando... Eu tô calmo. Mas precisa falar também. Não, porque você tá defendendo uma tese que não existe. Pessoal, se você falar que Jesus, se você falar... Então deixa eu terminar meu raciocínio, aí você me responde. Não, porque quando eu tava falando, você também entrou, o pastor entrou. Mas acho legal falar. Aí não pode? Ele fala, a gente vai Não pode, mas deixa eu só terminar o raciocínio. Se só você for falar, eu tô calmo, mas precisa falar também. Não, porque você tá defendendo uma tese que não existe. Se você falar que Jesus, se você falar... Então deixa eu terminar meu raciocínio, aí você me responde. Não, é porque quando eu tava falando, você também entrou, o pastor entrou. Mas acho legal falar. Aí não pode? Ele fala, a gente vai Não pode, mas deixa eu só terminar o raciocínio. Se só você for falar, então tem que falar só no seu canal. Mas calma. Porque aqui é um debate. Cadu, eu quero falar sobre o corpo, mas você tá me interrompendo. Não, é porque toda hora, quando você quer justificar a sua fala, porque Jesus pregou contra o templo, vamos lá. Mas você não deixou... 3 dias. Não, porque já foi isso 3 vezes, e as 3 vezes eu falei que não é. O templo fez. É o corpo dele. Rapidamente. Aí não dá, Rapidamente. Eu sei que o debate já está esquentando, e é isso mesmo que a gente quer. O debate está na mesa, então você ouvinte, eu tô dando uma segurada aqui. O Datena não está aqui hoje. Um abraço, Datena, meu querido Datena. Mas, gente, você que está aí nos ouvindo, você ouvinte da Mais FM, está gostando aí do debate da Mais FM, mande para nós o seu áudio. E a gente já recebeu um superchat aqui e é muito pertinente. Por isso que eu interrompi vocês aqui. Certo. O Carlos Valente é pertinente para o debate, então eu vou ler
Ó, tá até na tela lá, ó. Podem falar sobre Atos 7:48. Carlos Valente, 2026. Vocês podem falar sobre Atos 7:48? Ele tá querendo dizer sobre o texto... Desabita em tempo feito por mãos de homem e tal. Exatamente. Uhum. Olha, Então- quando eu falo... Isso é a coisa mais fácil de falar isso aí. Só que eu só quero concluir a minha fala pro Cadu aqui. É o seguinte, quando ele disse, derrubem esse templo que eu reconstruirei em 3 dias, ele realmente estava falando do seu corpo, Cadu, e justamente por isso. Porque ele estava dizendo que o templo verdadeiro não era o templo de pedra, não era o templo físico, mas sim o corpo dele, o corpo de Cristo, essa é a igreja. Eu não estou pregando contra o corpo de Cristo, contra a igreja, porque a igreja, diferente do que muitos pensam, inclusive de palavras como você citou aí, que um membro não é um membro isoladamente, só enxerga dessa forma quem consegue enxergar a igreja de forma física. Mas Engano a igreja seu. é Engano espírito. A igreja é espírito. Se fosse física, os próprios líderes que foram os primitivos da igreja, eles não fariam parte dessas denominações, porque eles não seguem hoje aquilo que vocês seguem. Então, o que eu estou dizendo? A igreja ela não é física, ela é espiritual. Eu também não sei. Eu sou igreja, você é igreja. Não, não sou igreja. Eu sou membro do corpo. Juntos ou separados, mas você é o templo, não é? Não. O seu corpo não é o meu templo corpo do Espírito calma. Santo. Ó, o meu corpo é templo do Espírito Santo, Então pronto, mas cara. eu me torno igreja quando eu estou com os demais irmãos. Fora disso... Porque você enxerga físico. Não, é que você está Porque confundindo. você é como Não, Nicodemos. ó, Você só enxerga físico. Não, é que você confunde o meu corpo como templo do Espírito Santo e como corpo de Cristo. Há uma diferença de corpo de Cristo e o meu corpo como templo do Espírito O Santo. meu dedo não é parte do meu corpo? Tá. Sim, senhor. Sim, Ele senhor. não é meu corpo? Sim, senhor. Não, ele é seu corpo. Então pronto, cara. Mas o seu dedo não é o corpo. Ele é membro do corpo. Não, mas ele Mas é, só, ele é o para corpo. interpolar aqui também essas duas questões, só para a gente separar. Jesus no tempo era judaico. Ele era contra isso. O livro de Hebreus já era a igreja daquilo que Jesus queria que acontecesse. Então o que ele não queria que acontecesse era dentro do templo judaico. Isso, o Anderson, mas o aqui que já é- pega em Hebreus 10:25 é o seguinte, ali eles estão fazendo uma carta enviada ao povo judeu. Quais eram as práticas do povo judeu para entender que o Fábio aqui, a gente não terminou a ideia. Quais eram as práticas do povo hebreu? A qual o texto de Hebreus 10:25 diz assim, olha, não deixeis de congregar para que não se voltem às práticas antigas, se fortaleçam uns aos outros. Então, o que eles faziam? Pessoas que já seguiam a Cristo deveriam se reunir para se fortalecer e não voltarem às práticas antigas. Quais eram as práticas antigas? Templo, sacerdotes homens, dízimos, ofertas, sacrifícios de animais. Por quê? Eles estavam sendo perseguidos e muitos Não, Thiago, voltavam... Tá equivocado, Thiago. Não, mas esse dízimo que ele essa fala... prática não era dos judeus. É na mão dos tá- judeus, não, isso que ele mas quer dizer. Não, tá equivocado. Não deixeis de vos congregar para que não volteis às práticas antigas. Não está falando da questão da lei. Claro está que falando tá, das é uma obras. carta aos hebreus, Mas aos judeus. mas está falando das obras, Thiago. Você pode ler o livro inteiro, a carta inteira, ô Fábio, aos hebreus. As práticas Você já leu antigas, as Hebreus práticas 13 e antigas 10? ali, as práticas antigas ali está falando a respeito da Sabe onde- escravatura sabe do o- pecado. sabe onde tudo isso- Ô, Thiago, para fortalecer na fé ali, ou Vou te seja, para provar você que se não com a fortalecer. A ideia de fortalecer na fé não é contra a lei. Vou te provar É que contra não. o pecado, Vou te Thiago. cobrar que- vou É te contra, provar é contra as concupiscências carnais. Então posso ler na Bíblia Entendeu? pra você? Posso te provar na Bíblia? Quando você é um Posso te membro, provar na Bíblia? Quando você é um membro fora do corpo, você está sujeito. Posso te provar a na essas Bíblia isso que eu paixões. falei? Você vai deixar eu falar também? Não, posso te provar Quando na vo- Bíblia? Calma aí, você já prova já na Bíblia. Tá bom. Quando você é um membro fora do corpo, você está sujeito a essas paixões. Agora, quando você congrega, você é fortalecido na fé. Porque quando nós nos reunimos, conforme está em Filipenses, a palavra, a louvor, a edificação. Ou seja, então essas práticas antigas não está falando de obras da lei, não. Está Então falando vamos ver. de Então tá, concupiscências. só ler um pouco mais. Você isolou o versículo. Você Vai. separou um versículo de Hebreus. Pode ler. Hebreus 10:25. Vamos ler um pouco mais? Chegamos em Hebreus 13. Hebreus 13:10. Porque nós temos um altar de que não tem direito de comer aos que servem ao tabernáculo. Ou seja, se você quer servir a Cristo, você não pode servir ao tabernáculo, que é o sacerdócio levítico. Sabe o que é o tabernáculo? É sacerdotes homens, que no caso eram levitas, sacrifícios de animais,
No caso, o tabernáculo representa o quê? O templo físico. Representa práticas como dízimos, ofertas. Hoje o sistema religioso... Você tá pegando um versículo, não, mas você tá querendo... Você diz, não, me prova aí que tá escrito isso aí. Eu acabei de... Hebreus 13:10. Mas não tá dizendo isso. Hebreus 10. Você tá interpretando... Assim? É que Hebreus 10. Vamos deixar ele ler Hebreus 10. Deixa eu explicar. Ele lê, é que Hebreus 10... Você quer que eu continue? Hebreus 10 traz um paralelo lá do sacrifício transitório do Antigo Testamento e tal, que tinha o sacrifício dos animais e tal, e do sacrifício feito por Cristo. Sim. Tá? A expiação feita por Cristo. É a lei, tá? É a lei que ele falou que não estava falando disso. Então, há essa diferença. Mas ele acabou de falar que não fala da lei, Cadu. Paulo, oi? Ele acabou de falar que não está falando da lei. O que eu tô falando... E você está falando que é da lei. A minha fala, como vocês entram em contradição? A minha fala aqui... Não, calma aí. Não. Entrando em contradição não, querido. A opinião dele é dele, a minha é minha. Não tem ninguém em contradição aqui. Mas ninguém combinou nada para falar. Mas a fala de Paulo ali não foi a questão de voltar às práticas antigas. Você está falando a respeito das obras da lei, não, Thiago? Eu acabei de ler. Isso está sendo... Fábio, eu acabei de continuar lendo a carta aos Hebreus e te mostrei o contexto. Não. A leitura que você fez... Quer que eu continue lendo? Thiago, a leitura que você fez... Não, se você continuar lendo, só você vai falando Se eu continuar lendo, vai piorar pra vocês. Por mim, pode continuar lendo. Mas você quer que eu continue lendo? Mas só leia, sem colocar sua interpretação em cima da forma que você está fazendo. Então o que você entende? Porque a partir do momento que você coloca a sua interpretação em cima, você está fazendo uma manipulação do texto. Então vamos ler um versículo antes. Hebreus 13:9. Não vos deixei levar em redor por doutrinas estranhas. Que bom é o coração que se fortifique com graça e não com manjares de que nada se aproveitem aos que se entregam. Porque nós temos um altar de que não tem direito de comer aqueles que servem ao tabernáculo. O que você entende como isso? O que é o tabernáculo para você? Continua a leitura, Thiago. Vamos lá. Porque os corpos dos animais e o sangue que eram trazidos pelos sacerdotes para o santuário são queimados fora do arraial, fora do tabernáculo. Assim, também, justamente por isso, o próprio Jesus, para santificar pelo seu povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então o que ele diz no versículo 13? Saiamos fora desse arraial. Sabe o que ele está dizendo? Saia do sacerdócio levítico, saia do sistema religioso, carregando consigo o vitupério de Cristo. Então, ele está dizendo, cara, para que você saia do sistema religioso. No contexto histórico, é o sacerdócio levítico, o sistema religioso judaico. A sua expressão... Hoje, se você quer encaixar para hoje, o sistema religioso que ainda segue dízimos, ofertas, templo físico, agora continua, agora continua, porque o texto, ele continua nos pedindo para não deixar de congregar. Por que o pedido é para nós não deixar de congregar? Aonde está dizendo isso? Isso daí a gente fala 10:25. Então, eu tô lendo 13 já. Eu tô te mostrando o contexto. O 10:25 não deixe de congregar para não voltar a essas práticas do tabernáculo, que é sacerdócio levítico. Então você tá lendo 13. Sim, eu já cheguei no 13. Eu li o 13 para você entender o contexto que você não conhecia. Então o 13 tá antes... Calma, pastor Fábio. Olha só. Então só me explica. Você entende que você se colocou como um pastor? Olha só. E você tá guiando as pessoas cegamente. O 13 tá antes do 10? Então, eu li o 13 justamente para você entender o contexto. Você tá lendo o capítulo... Se eu ler o 7, vamos falar antes. Se eu ler o 7, sabe o que vai falar? Que dízimos só se recebe quem é levita. Você é levita? E só entrega dízimos que eram alimentos, os sacerdotes, só que faz parte das 11 tribos. Os sacerdotes, então, os pastores hoje, eles têm sim direito de receber o dízimo. Mas é levita? Mas olha só, Thiago. Hebreus 7:5 deixa claro, a gente tá falando de Hebreus. Hebreus 7:5 deixa claro, somente tribo de Levi pode receber e somente as outras 11 tribos podem entregar. Você é levita? Os membros da sua denominação religiosa são das outras 11 tribos? Não são. Então a gente tem uma mentira aí. Quando a gente tem uma mentira... E você diz que por eu não querer congregar em meio a essa mentira, eu sou um desigrejado, um cara que tô fazendo errado por sair fora dessa mentira e que eu tô contra Cristo, você entende que você tá guiando pessoas Thiago, ao seu redor para o engano? Não, só colocar uma coisa aqui. Eu quero entender um pouco, Thiago, a exegese do Thiago, porque é o seguinte, o livro de Hebreus, ele é escrito para os judeus que viraram cristãos. Exatamente. E aí, eu tô entendendo o que ele tá querendo dizer, porque Jesus ele vai desconstruir numa certa... forma o sacrifício do templo, o sacerdócio levítico, a lei de Moisés. Por causa da nova aliança. As tradições. E aí o que ele coloca? Que ele é superior aos anjos, que é isso que ele está querendo dizer. Sim. Maior que Moisés, e Jesus é o sacerdote perfeito. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas essa ideia... Mas a gente vai pegar, acho que lá na frente ainda. Essa ideia de Hebreus 13:10, porque a gente tem que pegar Hebreus, igual o senhor disse, fazer o paralelo. Por quê? Quando ele fala no capítulo 13 lá, ele está falando que o altar cristão, tá?
Está falando da cruz de Cristo. Paulo, os Hebreus, está fazendo uma divisão disso. Poderia ser Paulo, ele está dizendo, podia, alguém diz que né? Ele está dizendo, entre a antiga aliança, que é o sistema de leis judaico e levítico, e a nova aliança, que é o sacrifício de Jesus. Agora chegamos isso que ele está colocando. É isso que ele está colocando. Sacerdócio levítico contra o sacerdócio então, ele está dizendo sobre o sacerdócio de Cristo. E não está dizendo que, porque é o sacerdócio de Cristo, que você não precisa ir ao templo. Porque aí, Atos capítulo 2, diz que os apóstolos permaneciam perseveraram unânimes todos os dias no templo. Então, pastor, agora nós matamos o judaísmo, agora nós estamos dentro do que Jesus estabeleceu, então, certo? Por quê? Porque o problema de Jesus ir no templo era o sistema, ok? Agora não é sistema, não agora é mais. É a igreja primitiva. Boa, perfeito. Tá? É a igreja primitiva. Então, eles não iam no templo igual eu vou, 3 dias na semana. Todos os dias eles iam no templo. E o que aconteceu? E o que aconteceu, Cadu? Comiam juntos com alegria e singelas de coração. O que aconteceu? Tá no versículo 47. O que eles faziam no templo? No versículo 47. O que eles faziam no templo? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja a coração. Tudo em Hebreus, né? Explica pra mim, Cadu. O pastor. Atos 2. O pastor Carlos. Explica pra mim, por que eles iam no templo e partiam pão em casa? Por que em casa? Não, a questão aqui não é sobre partir o pão, é sobre ir ao templo. Então, tá. Eles iam ao templo, então, o que eles tinha faziam comunhão no templo? O que eles faziam no templo? Adoravam, faziam cultos religiosos, serviam a Deus. Não, até porque Atos 3 diz que Pedro e João subiu ao templo para orar. Faziam cultos religiosos no templo. Atos 3 não diz que eles iam orar no templo? E por que partiam Atos 3 não diz que eles iam orar no templo? E então, Atos 3, 46. Eles iam orar no templo. E o que aconteceu em Atos 4? Atos 3. E o que aconteceu em Atos 4? Não, responde pergunta. Você só quer fazer pergunta? Eles iam no templo. Não. Eles iam fazer o que no templo? Atos 2 e Atos 3. Sabe o que eles iam fazer? Pregar contra o templo para tirar pessoas do sistema religioso. Me dá o texto. Aqui, posso ler? Mas é tempo judaico. Posso ler? Não, é que sabe o que acontece? É que você tá lá no Velho Testamento. Olha aqui. Não, querido, isso aqui é templo, é igreja, nova aliança. Olha aqui, não tem nada a ver com o tempo judaico. Peraí, você não tem nada a ver com o tempo judaico. Segue lendo, continua lendo. Não tem nada a ver com o tempo judaico. Então olha aqui, ó. Tá, vai lá. Olha lá, Atos 4. Tá, você falou do 2, você falou do 3. Você esqueceu de ler o 4. Você também não respondeu o que eles estavam. Você também respondeu, né? Eles estavam no templo. Eles estavam partindo pão em casa. Então podia ir no templo. Oraram no templo. Não, mas peraí, olha o que aconteceu no templo. Opa, peraí, Atos 4 que o pastor esqueceu de ler. Olha lá. E estando eles falando ao povo lá no templo, tá? Estavam lá no templo. Sobreviram os sacerdotes do templo, o capitão da guarda do templo, os saduceus, doendo-se muito porque estavam ensinando aquilo ao povo lá no templo. E não quiseram mais que anunciassem o sacerdócio de Cristo no templo. Sabe o que eles fizeram? Entendi. Lançaram mão neles e encerraram eles na prisão até o dia seguinte. Sim. Ou seja, aí só me sacerdotes entendi, não, sim, parabéns. Agora só me explica uma coisa. Depois disso aqui, eles viraram desigrejar também? Deixar de ir no templo? Eles não foram mais. Não foram mais? Não foram mais. Não tem mais templo? Ali eles... Sabe quantas pessoas ele converteram naquele dia? Pra sair das práticas do templo? 5.000 pessoas. E foram pra onde essas 5.000 pessoas? Foram presos. Cada um na sua casa? Foram presos. Aí ficou cada crente na sua casa? Exatamente. Eles se reuniam nas casas. Mostra o texto que cada um ficava em casa. Valerizão me mostra o texto. Me mostra o texto. Me mostra o texto que cada um ficava em casa. Os caras podiam fazer, Rapidinho, só pra eles tomarem uma aguinha. Essa é a famosa teoria da conspiração. O cara vai falando. Não, eles estavam lá. Mas no tempo, mas eles iam no tempo. O cara quer pegar tempo, o cara quer pegar a nova aliança mas isso aqui é com o teu... Não, mas você quer ler o 2, o 3 e o 4 você não quer ler. Não, mas me explica pra mim então. Nani, vamos deixar a Nani falar. Então foi aqui, só entender. Então foi aqui. Posso explicar em 10 segundos? Foi aqui que deu... Foi aqui que fundou os desigrejados. Não. Em Atos 4. Ali, sabe como eles eram chamados ali? Seita do Nazareno. Por que eles não eram chamados os do caminho, os nazarenos, do templo? Tudo bem, mas eu quero saber se aqui... Eu vou explicar em 10 segundos. Aqui abandonaram a igreja. Eles estavam no templo falando para as pessoas saírem do sistema religioso judaico. É que você só sabe falar isso aí, 5.000 pessoas foram convertidas ali. 5.000 pessoas foram convertidas. Sabe o que aconteceu? Os sacerdotes do templo não gostaram dessas pessoas saindo fora do sistema religioso deles. Sabe por quê? Porque os caras ganhavam, amigão. Era dízimos, eram ofertas. Você é redundante. Isso aqui está no texto. Isso aqui está no texto. É que você está pegando só assim, ó. Porque você está confundindo o templo de Jerusalém, que é você que está confundindo. É você que está confundindo. Nós temos uma pergunta agora. Não, primeiro que você falou que ninguém compreendeu. Pela ordem, senhores. Pela ordem. O cara tá inventando, cara, que tem vários templos. Eu vou me formar em advocacia. Quem está inventando é você.
Quem tá fazendo confusão, quem tá confundindo alhos com bugalhos e azeitona com azeitona é você. Olha para mim, Thiago, por favor. Fazer uma pergunta pro Thiago, que eu acho que muita gente tem essa dúvida, só para dar uma quebradinha aqui, mas sobre o assunto. Você já fez parte de alguma igreja? Sim, eu nasci em uma família católica, conhecendo minha esposa e após estudar muito as escrituras, fui protestante, já participei da Congregação Cristã do Brasil, participei da Assembleia de Deus do Bom Retiro, fiquei anos participando disso. Inclusive, para mim, ao estudar as palavras de Cristo, foi muito doloroso enxergar que existiam enganos e erros nas doutrinações religiosas e ter que sair, porque eu e a minha esposa, nós gostávamos muito de participar daquilo. O problema não é se reunir com os irmãos. Eu amo me reunir com os irmãos. Mesmo não participando mais de nenhuma denominação religiosa, eu costumo me reunir. Mas hoje nós vivemos numa grande apostasia. Então o que acontece? Quando você se reúne para o engano, como diz Gálatas no capítulo 1, você está se reunindo para algo que é anátema, amaldiçoado, para a própria perdição. Então, eu não participo mais hoje das denominações religiosas convencionais como nós temos, entendeu? Porque justamente você vê dois pastores, homens que se dizem lideranças... Se dizem não, irmão, respeite. Do mesmo jeito nós respeitamos você. Não, do mesmo jeito nós respeitamos você, mas, cara, mantenha o respeito também. Não, mantenha o nível, amigado. Se dizem não, nós não nos dizemos que você não se diz que é. Não, você dizem que são, não, respeite. Não, você é, então. Segura a emoção. Então, como que você é? É interessante que tu fala de apostasia, mas o primeiro aposta tá você. E como você tá completamente cego, guiando outras pessoas que estão cegas. O presente século igual Demas tem abandonado. Agora, Thiago, explica pra gente uma coisa. E como que você faz o... Porque, por exemplo, você tem um pessoal, como que você se reúne, tem essas reuniões, Porque, por exemplo, você tem um pessoal, como que você se reúne, tem essas reuniões, E vamos agora, o Thiago ficou de voltar e dar a resposta aí ao Bispo Evan. Mas você que não ouviu o áudio, eu vou soltar novamente o áudio. Você que não ouviu, preste atenção nesse áudio da pergunta do Bispo Evan para o Thiago. Vamos ouvir novamente. Graça e paz a todos, aqui é o Bispo Evan de Caraguatatuba. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito dos 100 templos aí, dos desigrejados, sobre o livro de Hebreus, capítulo 13, versos 17, que diz assim: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Como fica para um desigrejado se ele não tem um líder que vela pela vida dele, que cuida da vida dele? Como que eles fazem se eles vivem dessa maneira? Olha só, áudio aí do Bispo Evan, não é isso? Bispo Evan, Caraguatatuba, muito obrigada. E agora vamos a ouvir aqui a resposta do Thiago. Fala, Evan, obrigado pela pergunta, cara, excelente pergunta. Quando nós falamos sobre isso, devemos entender, como eu estava falando pro pessoal aqui, a carta é uma carta aos Hebreus. Não significa que ela não sirva para a igreja hoje. Obviamente serve, tá? Por isso que nós estamos nos baseando nela e é por isso que ela está aqui também conosco, sendo discutida nesse momento. Cristo, quando ele chega aos discípulos e ao povo ensinando, em certo momento ele deixa algo muito claro. Isso está em Mateus 23. Ele diz assim: não chame ninguém de pai, porque só existe um pai que está nos céus. Hoje, a palavra pai, em italiano, por exemplo, é padre ou papa. Não chame ninguém de rabi, porque só existe um mestre. A palavra rabi é o mestre na religião judaica, aquele que está nos céus. E todos vocês são irmãos. E por fim ele diz, não chame ninguém de guia. O guia é aquele que guia as ovelhas, um pastor. Porque só existe um guia, só existe um pastor, que é aquele que está nos céus. Ou seja, Cristo, ele é o único pastor. Em João 10 nós temos o bom pastor, né? Cristo dizendo claro que só existe uma igreja e um pastor. Mas quem são esses líderes que estão sendo citados lá em Hebreus, né? Quando você entende que Cristo, após o está consumado, já sob agora o sacerdócio de Cristo, sendo ele o sumo pastor, o único pastor, ele dá o sopro do Espírito aos discípulos, tá? Isso está em João, no capítulo 20, no versículo 21. Ele sopra o Espírito Santo diretamente, e isso tem um diferencial gigantesco nos discípulos, porque eles ali estão com o sopro direto de Cristo na igreja primitiva, para que eles possam então ser esses líderes. A carta aos Hebreus está falando daquele povo que até então estava vivendo o sacerdócio levítico, e ali eles precisam compreender que os líderes não são mais
os levitas, nem os sacerdotes ou o sumo sacerdote levita. A partir dali, existem novos líderes. Esses líderes são, no caso, os discípulos, tá? Eles estão falando para os discípulos. Em Efésios 4:11, você vê que ele mesmo Cristo mesmo escolheu pessoalmente aqueles que vão ser pastores, mestres, professores e por aí vai. Só que em Efésios 4:13, você vê um prazo de validade. Ou seja, isso é algo para a igreja primitiva. Hoje, no mundo que nós vivemos, só existe um único pastor, estamos todos debaixo da unção de Cristo. 17. Foi o versículo que ele perguntou. Acho que você não estava prestando atenção, Fábio. Eu prestei atenção, mas eu acabei de responder. Ele perguntou sobre esse versículo. Pastores aqui, justamente, pastores. Cara, aos vossos pastores. Depois você assiste de novo o vídeo, porque eu acabei de responder essa pergunta, quem são esses cara. Pastores? Eu acabei de responder. Não, eu ouvi, mas você não respondeu. São os discípulos, cara. Você tava em que mundo, velho? De quais discípulos? Os apóstolos. Putz, cara. Mas deixa eu fazer Não, é sério. Fábio, desculpa, não, tá cara. Aqui, ó, isso é analfabetismo funcional, tá no plural, desculpa, pô. Obedecer aos vossos pastores. Discípulos, no plural. Aos vossos pastores. Deixa eu pontuar uma coisa aqui. Sopro do Espírito, cara. Deixa eu pontuar uma coisa aqui. Efésios 4:11. Deixa eu pontuar uma coisa aqui. Eu queria só dizer aos irmãos, aos ouvintes, a todos os irmãos que estão aqui na mesa. Acabei de falar de Efésios 4:11 e 13. Que a gente precisa pegar Hebreus e entender que a carta aos Hebreus faz um paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança. Sim. Tá? É sempre bom a gente entender isso aqui, para a gente não criar um espantalho teológico aí. Então, esses líderes mencionados aqui na carta aos Hebreus são os líderes de hoje, sim, senhores. São os líderes de hoje. Por quê? Porque a igreja, segundo o apóstolo Paulo em Efésios 4:11, é constituída de 5 ministérios. A uns ele deu para apóstolos, outros ele deu para profetas, outros ele deu para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Paulo também vai afirmar isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, acho que 12:22. Mas no versículo 13 tem um prazo de validade, Paulo, de Efésios 4:11? Lê o 4:13. Então... Até que, o que significa pra você? Cara, vocês estão com um problema sério de analfabetismo funcional. Vocês estão lendo o texto e não estão entendendo. Eu não vou partir para ofensa, Thiago, para você a Bíblia precisa ser atualizada? Todos são analfabetos. Então, desculpa, pessoal. Eu achei que a gente... texto, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Sim, ele escolheu pessoalmente. Eu posso ler o texto. Eu posso ler o texto. Você pode esperar só eu ler o texto? Sim, obrigado. Sim. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, a igreja se constitui desses ministérios aqui que adoram a igreja. Então, aqui não, esse até que todos cheguemos, não quer dizer que isso aqui é um prazo de validade, porque esse até que cheguemos é até quando? Qual que é o prazo de validade aqui? O prazo, qual que é o prazo? Acabou de falar, isso foi para a igreja primitiva, você acabou de ler. Não, Paulo, não, isso aqui é para a igreja de Éfeso. Ele deixa claro. A carta de Paulo é para a igreja de Éfeso. Sim, mas a gente está falando da igreja primitiva. A igreja de Éfeso eram as pessoas que viviam naquela cidade. Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso e está dizendo aos irmãos que isso aqui não tem um prazo de validade. Para que eles não fossem mais meninos na fé. Você acabou de ler, tudo bem, mas tudo bem, mas isso aqui não quer dizer que hoje aqui acabou os 5 ministérios. Isso não quer dizer que aqui acabou os 5 ministérios. Isso foi algo para a igreja primitiva. Não, continua sendo hoje. O evangelho ao mundo. Continua sendo hoje. Tem um contexto. Não, continua sendo hoje porque isso aqui é a igreja como um organismo. Tem um contexto. Porque isso aqui é a igreja como um organismo. A igreja funciona como unidade que você enxerga dessa forma, mas eu tô falando assim... O contexto do texto. As cartas, então, só servem para a igreja lá, não serve para nós. Claro que não. Então, assim, o que Paulo está dizendo aqui... Estudo e ensinamento. A forma como tu fala parece que só serve para eles lá, não porque serve ali pra tem um nós. prazo de validade no texto, Fábio. A gente tem que interpretar o texto da forma correta. Mas tá bem claro. Ele mesmo, sabe o que significa? Ele mesmo deu... Até que cheguemos aqui, só conclui. A unidade de fé, eu não lembro o texto de cabeça. Até que chegamos à estatura de varão perfeito. Tu já chegou à estatura de varão perfeito? Nós não, mas... Tu já chegou? A igreja chegou. Tanto é que hoje estamos na apostasia. Não, se a igreja chegasse a estatura de varão perfeito, nós estaríamos mais aqui. Alcançou isso. Não. Se a igreja tivesse chegado à estatura de varão perfeito, nós não estaríamos mais aqui.
Não, a igreja não chegou à estatura vai do chegar, porque vai. Sabe por quê? Vai, porque 1 João 2 e 3, porque 1 João 2 e 3, porque 1 João 3, Paulo diz, João diz assim, amado, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando se manifestar, assim como ele é, nós seremos. Então por que Cristo disse que viria uma apostasia? Como chegaria a não, apostasia concordo, chegaria. A igreja primitiva, posso falar? A igreja primitiva... Você está falando sempre, ó, é por isso que tem os doutores. Por que precisa dos ministérios? Aí Paulo vai dizer, ó, para amadurecimento, para crescimento, para a unidade da fé. Se eles não chegassem nisso, você nem conheceu o evangelho hoje. Até que chegamos. Então, 2000 anos depois. Então, se eles não tivessem cumprido isso aí. Tudo isso aqui, mas continua. Isso aqui não acabou. São meninos da fé, então. Isso aqui não perdeu validade. Isso aqui sabe onde nós já estamos? Na grande apostasia que Cristo disse que viria. Isso já passou. Agora, deixa eu fazer uma colocação aqui com vocês aqui também. Deixa eu falar também. Pentecostes e tudo mais. A questão que nós estamos falando de Hebreus aqui é uma construção cristocêntrica destituindo o judaísmo para o cristianismo, que é o que nós concordamos. Uma outra coisa, a gente observa esse termo desigrejados, né? Então são termos genéricos. Então, por exemplo, como o Tiago disse, Atos 9:2, os do caminho, Atos 24:5, seta dos nazarenos, desigrejados, destemplados, os anabatistas radicais, os quakers. Então, eram títulos. Dentro disso, o que a gente observa nesse contexto? É a desconstrução que continua até hoje de um sistema que todos nós concordamos. Então, por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles chegam no Brasil em 19 de novembro de 1910, em Belém do Pará. Eles são recebidos pelos irmãos batistas, dentro de uma igreja, começa um conflito, por causa do pentecostalismo. E aí o que isso gera? Uma divisão da igreja. Então lá em 13 de junho de 1911 ocorre a sessão disciplinar. Daniel Berg e Gunnar Vingre, membros simpatizantes do pentecostalismo, foram desligados. A palavra era expulsos, né? 5 dias depois, dia 18 de junho de 1911, fundada a Missão de Fé Apostólica. Então, o que eu quero entender o lado do Tiago, e por que eu queria que entender, para trazer aquilo que eu disse, nós temos um número relevante, antes do pentecostalismo, foram desligados. A palavra era expulsos, né? 5 dias depois, dia 18 de junho de 1911, fundada a Missão de Fé Apostólica. Então, o que eu quero entender o lado do Tiago, e por que eu queria que entender, para trazer aquilo que eu disse, nós temos um número relevante, uma porcentagem enorme de, vamos usar o termo, desigrejados, tá? A gente precisa entender isso. Então, aqui nasce de um conflito do sistema também. Vamos dizer uma coisa mais contemporânea. A última situação que eu quero dizer, aí vocês podem discutir e falar. Eu fiz aqui um paralelo, o movimento de Jesus. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme na Netflix. No fim dos anos de 1960, início de década de 70, a revista Time, ela coloca uma capa assim, Deus está morto. Aí, com esse movimento de Jesus que aconteceu, eu vou explicar o que foi, eles colocam na capa, mediante esse movimento, tá? Revolução de Jesus. O que foi isso? A Igreja Capela do Calvário, um avivamento dentro da geração hippie. Eles começam a pregar o evangelho e muitos hippies começam a se converter. Quer dizer, um problema, qual a solução? E até eles gerar uma conversa. Gente simples, pessoas com Bíblia, eles começaram a ser Bíblia na mão, andar descalço, aquela coisa toda, né? Só pra gente cortar. A mensagem central era o quê? Você precisa nascer de novo. João capítulo 3. Jovens eram batizados em massa no mar. Então a praia foi tomada, gente, estou falando de mais de 10 mil pessoas hippies sendo batizados por essa igreja. E aí, nesse meio, o que o pastor fez? Ele coloca os hippies para tocar na igreja. Surgiu o movimento gospel. Quem nasceu? Hillsong. Nasce de um movimento, olha que interessante, o que é o avivamento, o que é o caminho da solução para isso que a gente está vivendo. Isso, eu termino aqui, se popularizou de um jeito, e aí nós vamos dar crédito aqui a Lune Frisbee, a Chuck Smith, e um dos maiores escritores que nós temos hoje, Greg Laurie, que se converteu ali. Qual foi o resultado? Que eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar. Essa discussão, ela vai gerar isso, pastor.
em outras coisas. Só para me terminar, qual foi o resultado? 1 milhão de pessoas se converteram. Sim, pastor Anderson e Tiago, Fábio e todos os irmãos que estão aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Ninguém aqui está dizendo, pelo menos eu não estou dizendo, que eu sou favorável ao sistema. Não, sim. O senhor deixou bem claro que não. Se alguém por aqui assiste algum podcast meu, sabe do meu posicionamento quanto à igreja como organização. Eu não tenho problema quanto a isso. Então você, porque... Aí alguém perguntou me assim, porque já que você acha que a igreja, que tem um sistema e tal, por que você não sai da igreja? Porque eu não preciso sair para provar que lá eu não me corrompo. Eu não preciso sair, entendeu? A ideia de Mas o senhor entende que o Thiago, a revolta dele também, nós concordamos também. A gente só vai aplanar isso. A ideia de que... A revolta que eu digo é a discordância. A ideia de que... Não é a revolta, é a discordância. Eu fui magoado por a ideia... Não, mas é a discordância que você tem. A ideia de que eu preciso, de que eu tenho que sair, que eu não posso ficar lá e tal, porque... Não, eu não tenho essa mentalidade. Assim, agora, eu, por não estar lá, não digo que não é bíblico, que não é teológico, que não é certo, que não tem na Bíblia e tal, porque Paulo depois vai dizer quase a mesma coisa que ele fala em Efésios, ele fala depois em 1 Coríntios 12, 28. Ele fala lá, quando ele vai tratar a igreja como o corpo de Cristo. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedades de língua. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Hoje tem muito operador de milagre, né? Os milagres estranhos. Tem todos os dons de curar? Falam todos dessas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurar com zelo os dons, os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, Cadu, mas a necessidade... Vou te fazer uma pergunta rápida, só pra gente não perder o fio da meada aqui. Aí ele continua. Dentro desse grupo, pode existir mentiras e enganação? Pode. Sabe por que pode? Sabe por que pode? Doutrinárias. Pode, sabe por quê? E se manterem nelas? Sabe por que pode? Se manterem nelas? Sabe por que pode? Não, eu vou te responder. Porque Salmo 1 diz assim, aquele que usa de engano não permanecerá na congregação dos justos. Isso, é isso que eu te pergunto. Então, há ímpios lá dentro, porque é joio e trigo crescendo junto. Mas e quando segundo, o engano você tá pergunta, mas deixa eu responder, querido. É que acho que você não entendeu certo a minha pergunta. Mas segundo, pode ter engano lá, pode, e não acontece nada. A Bíblia diz em 1 Pedro, é necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. Calma aí, se o julgamento começa pela casa de Deus, não quer dizer que todos que são lá são perfeitos. Não poderia ter, mas vai ter. Não, eu entendi, legal. Entendeu? Mas pode ser pregado um falso evangelho lá dentro? Não pode, mas pregaram na igreja de Gálatas também, um falso evangelho. E Paulo chegou lá e alertou. Exatamente, mas se for pregado um falso evangelho, o que você vai fazer lá? Se for pregado um falso evangelho, se for pregado um falso evangelho, é por isso que tem os 5 ministérios. E entre eles tem lá doutores, pastores para guiar o povo e doutores para rebater essas falsas doutrinas. Sair de lá, não, sair porque está pregando um falso evangelho. Não era mais fácil eu estar lá dentro com a graça de Deus e rebater, e como Paulo fez com Pedro? E como você rebate o falso evangelho que é pregado Deixa eu responder. Não é mais fácil fazer igual Paulo fez? Que quando Pedro era centrão. Não é nem direito nem esquerda, era centrão. Quando ele estava com os judeus, não, somos da circuncisão, é isso mesmo, vamos circuncidar. Agora ele estava com os gentios, não, esse negócio de circuncisão é um negócio patético, vamos ficar desse lado. Aí Paulo falou, vem cá, irmão, você é centrão, velho. O que você quer? Você é de lá ou você é de cá? Então, sair não é o caminho. Agora, permanecer para pregar contra essa resistência maligna, e tem mesmo, eu não tô aqui dizendo que não, tem espírito de adivinhação na igreja, esses patéticos aí que revelam CPF, RG, essas palhaçadas que tem. Então nós estamos lá para rebater tudo isso e para dizer pro povo que o evangelho de Cristo não é aquilo. Paulo disse lá em Gálatas, irmãos, porque eles desviaram também. Exatamente. Paulo deu uma saidinha e os caras dizem, ainda que preguem um evangelho, fala, um anjo. Perfeito. É maldição. Mas Paulo não abandonou os irmãos, não mandou ninguém sair da igreja, não mandou ninguém abandonar nada. Então como que você Ele foi lá e rebateu. Por exemplo, na denominação religiosa que você participa, existe a prática do dízimo. Eu preciso falar também. Eu não falei nada ainda. Sim, rapidinho, pastor Fábio. Eu não falei ainda. Não, é verdade. Você já passa pra ele depois dela. Eu quero uma cadeira, vou botar aquela cadeira no Thiago. Fala aqui rapidinho aqui. Se não, rapidinho, pastor Fábio, não querendo te cortar, mas entrou um superchat aí. Entrou um superchat que é muito relevante para o que vocês estão falando, lá do @Sinais dos Tempos, ele mandou um superchat para os igrejados. Então é para esse lado da mesa aqui.
Como entender João, capítulo 4, 21 a 24? Adorar em espírito e em verdade. Precisa de templo? Precisa, porque Jesus está dizendo ali sobre o zelo que só pode adorar no templo. Adorar é uma coisa. Você pode adorar Deus na rua, na sua casa, na cadeia. Paulo também adorou na cadeia. E Jesus não anulou que o templo seja a casa do Nunca, Pai, né? Nunca. Ele falou, Entendeu? a casa Mas do ele meu falou pai que era o pra seu ser casa de corpo. oração. Mas ele falava do corpo. Então, para ser convívio Então, de assim, ó, ladrões. mas ele falou do não, corpo. Isso foi pro templo, Thiago. Então, assim, a casa do meu agora vamos deixar o pastor Fábio falar. Não, tá escrito, a casa do meu pai é pra ser casa de oração e não convívio de ladrões. Ele tá dizendo que é a casa do pai dele. Ele falou disso, mas não... Tira da Bíblia, rasga da Bíblia então, Ali... Thiago, se tu não quer aceitar. E outra coisa, Fábio, ali ele disse, destruiu esse templo que eu reconstruí em 3 dias. Ele tá falando do seu corpo. As cartas, as igrejas então, do aí é do seu corpo. Mas esse texto não. Esse texto é do tempo. Não, esse texto é do tempo. ler, cara. Não. Pode ler. Esse texto é dito nos 4 evangelhos. Mas deixa eu responder melhor, irmão. Porque assim, ó, quanto a adorar é uma coisa. Além de tudo, você pode... Cadu, só te interrompendo. Desculpa, cara, mas você citou Salmo 122, dizendo que ali, Davi estava dizendo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, mas nem o templo estava construído ali. O primeiro templo que foi feito por Salomão depois da morte de Davi. Sim, então ali, sabe do que ele está falando? De Jerusalém. Quando Cristo fala sobre a casa de oração, sabe o que ele está falando? Das pessoas de Jerusalém. Porque as pessoas são a verdadeira igreja. Atos 17, 24 deixa claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por que ele está falando do templo, cara? Exatamente. Essa parte é boa. Por que ele está falando não tem, irmão, só deixar claro o pensamento de vocês? Calma, só deixar claro que ninguém está falando que Deus habita em templos feitos por mãos de homens. Sim, você falou que Deus não habita, você falou que eu não preciso ir lá para adorar. Por que eu preciso do templo? Nós estamos dizendo que quando nos reunimos somos igreja. Por que eu preciso do templo? Sim. Porque eu preciso do templo para adorar a Deus, para servir a Deus. Eu estou dizendo que o templo não é só no templo que você pode adorar a Deus, no sentido que ele... porque... Na discussão da mulher samaritana. Agora, ir ao templo, estar no templo é uma ordem divina. Você precisa Qual estar é a no ordem templo, de Cristo para isso? congregar os todos juntos. Onde está escrito? Primeiras Coisas, capítulo 11, Paulo diz, quando vos ajuntais para Aonde comer você vê e tal. Cristo A igreja sempre... Quando Cristo ensina o povo a orar, ele manda a pessoa ir para casa. Não, isso, exatamente. Isso aí é uma percebe? Essa é uma oração. Deus não habita em feitos feitos por mãos humanas. Mas eu posso falar agora? No superchat aí, o rapaz citou o versículo da mulher só você, irmão, não, só você. Thiago,13 aí Mateus 21, 13, por favor. Deixa eu só explicar o texto de Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 6. Pode ler, Fábio. Mas você gosta tanto de falar que eu gostaria que você lesse. Mateus capítulo 6, é que Mateus capítulo 6 fala da sua comunhão com Deus. Isso é vertical, tá? Então, a cruz de Cristo, que é o evangelho, nós temos da cruz, temos o evangelho da cruz, é vertical e horizontal. Você ama Deus e ama os irmãos. Eu achei que você fugiu da pergunta do superchat. O rapaz do superchat, ele disse assim, deixa eu falar, irmão. Não precisa finalizar. Eu estou concluindo o pensamento. Para mandar pergunta, cara. Eu estou concluindo. Então, assim, ó. Mateus 6 que é para você orar em casa. Sim, tá certo. Mas aquilo lá é vertical. É você e Deus. Mas o evangelho ele te manda ir pro templo. A oração em casa não anula... O evangelho não é só vertical. Mateus 21, 13. É horizontal. Mateus 21, 13. A cruz de Cristo. Lê aí, Thiago, Mateus 21, 13. Ele tá mandando você ir pro templo lá. Eu quero ouvir tu lendo Mateus 21, 13, tá bom? Eu vou achar aqui. Vamos ouvir então o Thiago lendo Mateus 21, 13. Mateus 21, 13. Vamos ver. Olha, rapidinho, Thiago, parabéns, você veio para um debate bíblico com a Bíblia, viu? Porque tem muita gente que vem sem a Bíblia. Mateus 21, Fábio, 13, né? Isso, leia aí, Thiago, por favor. Vamos lá. Mateus o quê? 21, 13. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Qual é a casa? Olha só. Qual é a casa? Tá falando do templo, Thiago. Vamos ver Salmo 122? Thiago, é o templo, Thiago. Não ele está citando, Leu 14. Qual que é a casa? E foram ter com ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Exatamente. É o templo. Jesus não anulou. Jesus não anulou que o templo fosse casa de oração, Thiago, aí eu concordo com você. Nesse texto eu concordo com você. Sim. No que tange a Jesus pregar ou se opor ao sistema. Tudo certo. Pessoal, mas aqui... Por que ele estava logo depois tendo ameaça de ser apedrejado no templo? Mas isso aqui... Isso que ele estava fazendo... Exatamente, Thiago. O que eu estou dizendo... Eu estou pro judaísmo. É o seguinte. Sabe qual é a casa do pai? O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu vou só explicar pro Fábio. Sabe qual é a casa do pai, que é chamada de casa de oração?
A mesma que tá no Salmo 122. Essa que Jesus está falando aí? A mesma que Davi... De que caso Jesus está Calma, falando? tô te explicando. Eu tô perguntando a que Jesus está falando, A Thiago. mesma Não é que Jerusalém. Salmo Não, Thiago, 122. Não é Jerusalém. Thiago, eu tô perguntando. Jesus estava onde quando ele falou isso? Jesus estava onde Sabe quando o que ele falou isso, significa Thiago? o templo Thiago, físico? Você está sendo herege, Thiago. Não, sabe o que significa Você o tá templo fazendo físico, relações Fábio? do Então eu texto, posso Thiago. te responder com calma. Sabe o que significa o templo? Não, porque você vai fazer relações Quando como ele você sempre chega em tá frente ao fazendo, templo, Thiago. ele faz uma dualidade. Ele fala assim, olha, destruam esse templo que eu reconstruirei em 3 dias. Mas Os é o corpo sacerdotes, deles. Aí é o calma, corpo, calma, Thiago, calma. não. Os sacerdotes olham e falam, como ele vai reconstruir um templo que demorou 46 anos em 3 dias? Sabe por quê? Eles enxergavam da mesma forma que vocês, o físico, o templo físico. Mas aqui, do que Jesus está falando, o Thiago? corpo de Cristo. Não, o isso aí templo não. é o corpo de Não, Cristo. isso É a não. mesma Aqui não, dualidade. Aí ele tá Aqui falando não, que aqui o meu não. corpo Aqui é não, casa de Thiago. oração. Sabe por que Aqui vocês não entendem? Ó, O meu corpo é casa de Sabe por que oração, vocês isso que não ele tá entendem? falando? Porque todos os ensinamentos de Cristo foram dando exemplos físicos para mostrar os espirituais. Sim, mas Sabe aqui, quem vocês mas me aqui- lembram? é, Sabe quem vocês me mas lembram? aqui- Nicodemos. Tá, mas aqui Cristo é físico. chegou, mas então, A minha Cadu, casa, Cristo chegou a para minha casa Nicodemos e será falou chamada assim, casa de olha, oração, mas vós a tendes Cara, convertido da em cobradores. mesma- Ô, Cadu, da E mesma foram forma que ter ele com olhou ele Nicodemos, ao templo pessoal, presta atenção. cegos É um e ensinamento coxos importante. e coroas. Da mesma forma que ele olhou Sim, para mas aqui, Nicodemos. mas você não pode negar, você não pode negar o texto. Calma, cara. Você não Deixa eu pode te negar o explicar. texto. Não Se tô você negando falar o que esse texto aqui tá falando do corpo Da dele, mesma forma que ele chegou para Nicodemos e falou, você Não, precisa não. nascer novamente. Não, mas não é sobre Nicodemos, Aí é sabe sobre o que esse Nicodemos texto. pensou? Não, é Sabe sobre o que esse Nicodemos texto. pensou? É que esse Você texto tá é sendo literal. analfabeto, É que esse texto é Sabe o que literal. Nicodemos Ensina a gente entendeu? agora, cara. Calma, pessoal. Sabe o que Nicodemos entendeu? Eu preciso entrar no ventre da minha mãe de novo depois de velho? Mas não tem nada a ver Ele com chegou Nicodemos. fisicamente. Não, amigo, tem a ver. é que esse texto, Thiago, é o Você tá texto. citando, É que o texto- você tá Mateus 21, com 13. todas as contradições mostradas e que Cristo pregou contra o templo, você tá querendo dizer que um versículo é ele a favor do templo? Explique então o anjo que Templo escreveu é o corpo as de 7 Cristo, igrejas da cara. Ásia. 7 igrejas são 7 7 grupos de igrejas. pessoas em cidades diferentes. Então, Igreja. Deixa eu Grupos se só- reúnem. Igreja que Todas se fazem reúne. parte de Eu uma acho que- outra eu acho que- igreja. E o problema não é se reunir. Quem falou eu que o só problema é se reunir? penso, Você tá pastor, falando o tempo pastor todo, Anderson, vamos não. começar nós dois. Eu só penso, vamos começar nós Pessoal. dois. Pastor Anderson, eu só penso o seguinte. Eu preciso há esclarecer um negócio. Eu só penso, mais? Eu só penso, só você que tá falando. Eu só penso uma coisa. mas aqui Nós tem estamos 3 contra 1. confundindo, Se nós estamos vocês três confundindo, quiserem nós falar estamos contra eu, nós Anderson estamos- até agora nós teve estamos que falar. confundindo. Tudo bem, Nós mas estamos- o Anderson, dois, ele tá aqui hoje do meu lado, mas assim, o nós Anderson tem as estamos- convicções dele nós também. estamos Então não é 3 contra 1. Nós estamos- O que vocês não entendem é que Nós eu estamos não sou confundindo, contra se pastor reunir. Anderson, nós estamos confundindo ser contra o sistema e ir ao templo. Ok. Ninguém aqui tá assim, não, o sistema é isso mesmo, tá tudo... Não tem ninguém a favor do sistema. Porém, São duas coisas se diferentes. há problema né? no sistema, há, mas isso não anula, e ninguém anulou a minha ida ao templo para reunir com os irmãos, para participar do corpo de Cristo, para adorar o Senhor junto com os irmãos. Não tá anulado Mas isso. você está comparando Entendeu? o templo de Não tá- Jerusalém não- com o eu- templo atual, não tá- Cadu. não tá- Como assim, cara? Não tá, Você não nem tá- sabe o que não rolava tá- naquele templo. Não tá anulando eu ir ao templo hoje e servir a Deus. Ô, Cadu, Entendeu? como que você, sem saber o que rolava naquele templo, você tá achando que rolava um culto religioso no templo do sacerdócio levítico, você tá comparando aquele templo com o templo de Então, hoje, é que não cara. tem ninguém falando O de que templo tem de a templo ver uma coisa levítico. com a outra? Não tem ninguém falando de templo levítico. Mas é esse você tá no aqui, judaísmo. esse que vocês O que eu- mandaram ler de Mateus 21 aqui, é o templo de Jerusalém, onde faziam sacrifícios de animais. E Jesus Só que foi lá. Jesus- só que Representa Jesus o não E Jesus disse que era a anulou casa de isso. oração Jesus do não pai anulou dele. como casa E de Jesus, oração. e Jesus curou cego, Pessoal, coxo. Esse templo, ele representa o corpo de Cristo. Não representa o corpo de Cristo. Esse não. Esse não. A Arca da Aliança Esse não não. estava lá dentro. Esse não. Meninos, A rapidinho Arca da Aliança aqui. não tava lá dentro. Meninos, Porque a arca sumiu em 600 a.C. Quando Nabucodonosor ordem, invadiu a senhores. Babilônia, Mas a o arca não local estava da mais lá. arca era lá, Me onde mostra faz- que a arca onde se estava. fazia- Me mostra que a arca estava lá. Abre um texto. Mas deveria ser colocada lá, não Abre era? abre um O texto. Não, não. tabernáculo não estava lá dentro. Abre o texto. Abre o texto. O tabernáculo Agora Abre o vamos texto. vai falar, gente. Vai lá. preciso rapidinho chamar um áudio. Pessoal, Vai na lá. verdade, tá chegando muitos áudios, só para dar uma segurada aqui Boa. nos ânimos dos convidados. Vamos ouvir aí, eu quero ouvir 2 áudios Rapidinho, seguidos. Rapidinho. Aqui Sim. o Thiago tá acostumado a fazer relações no canal dele, combatendo, mas não se sustenta, Thiago. Não se sustenta essa ideia de desigrejado ser contra sistema e tudo. Não, mas eu nunca Porque falei você isso. quer criar um sistema próprio para você. Jamais. Se o sistema é corrompido, não presta, aponta um sistema certo. Eu não que tenho presta. sistema não nenhum. existe, pô. Mas daqui a pouquinho nós vamos voltar ao debate aí com eles. E Olha, depois o Tiago vai dar para nós o Já- texto no Testamento, onde que está a arca. exatamente, O arca, eu daqui a tô falando é o pouquinho. tabernáculo, cara. O tabernáculo não estava dentro do templo em Será que a Jerusalém? Bíblia, Tiago, Mostra precisa aí. ser atualizada? Será que só valeu o Velho Testamento, o Novo não valeu mais?
para a nossa geração atual? Na verdade, o que mais vale é o Novo Testamento. É o que mais vale. É o que mais vale. Só que, então, o Antigo Testamento é uma sombra, como diz Hebreus 10. Cristo veio cumprir a lei, não... Sim, cumpriu a lei. Mas o ele Antigo não... Testamento é uma sombra para nós. O que eu estava explicando para eles é que a Arca da Aliança representa o nosso coração. Por mais que a Arca da Aliança não tivesse lá no Templo de Jerusalém na agora época não de Cristo, mas o tabernáculo estava. agora não estava? Mostra Mas o texto! o tabernáculo Abre estava. o texto! Abre o texto e mostra! Sim, isso é história. História, não tá na Bíblia. Porque o único local, Cadu, que poderia se colocar o tabernáculo era lá. Era em Jerusalém. Não tem outro tabernáculo, não tem dois ou três. Irmão, tem três então só uma coisa. É que você falou, não tem 2 mil templos como as denominações religiosas de vocês. É que você diz assim. Lá era um templo só. É que você disse assim. E tem 30 mil placas diferentes, não. É que você diz assim, ó. Porque a arca estava lá no templo. Mentira. Viu, irmãos? Tudo bem. Deixa eu falar, irmão. Respira. Mas você tá colocando palavra na minha boca, cara. Não, calma aí. Não, a representação da arca pelo tabernáculo. Calma aí. Tudo bem, roubaram a arca, tiraram ela de lá. Também não levaram a arca. Não precisa colocar um áudio agora. Não, calma aí. Meninos, vamos só ouvir um áudio rapidamente. Eu estou colocando palavras na sua boca, não procede. O que eu tô querendo dizer é o tabernáculo. Os ouvintes estão pedindo pra ouvir áudio. Seja honesto com a verdade. Seja honesto. No templo. Cavaleiros. Vamos lá. A Druma vai falar. Então o véu que se rasgou é ilusório. Olha lá. O cara... eu não sou o pastor Calixto, eu tô tentando... Calista um pouquinho. Vou calistar aqui. Cadê o pastor Calixto? Mas vamos lá, vamos ouvir aí. Eu quero ouvir 2 áudios, produção. Vamos lá. Vamos ouvir o primeiro áudio. Eu vou pedir para vocês anotarem aí as dúvidas dos nossos ouvintes. Bom dia, os irmãos aí do debate, que é Adão falando de São Paulo. Eu concordo aí com o Tiago, porque em Mateus 6,6, a pessoa pode se trancar no quarto e sozinha fazer oração a Deus, falar com Deus. Deus ouve as orações e dá recompensa. E também Mateus 18:20, Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então essa ideia de juntar grandes multidões, se reunir com grandes multidões, o único objetivo é só a arrecadação de dinheiro mesmo, porque não é necessário frequentar a igreja com grandes multidões. E a pessoa também, sem frequentar igreja nenhuma, pode praticar a religião pura e verdadeira, que está lá em Tiago 1:27. Perfeito. Sem precisar frequentar nenhum templo. Boa tarde, Nani. Perfeito, hein? Nós ouvimos aí o áudio do Adão, ele concorda aí com o Tiago, deu a referência bíblica de Mateus 6,6. Vamos só ouvir mais um áudio, pastor Cadu. Daqui a pouco o senhor responde o Adão. Esse mistrio aí. Boa tarde, Nani, aos debatedores, graças e paz, que é o Jeff Andrade, direto de Portugal. Eu tenho uma pergunta para os debatedores, fique à vontade quem quiser responder. Onde na Bíblia indica a definição de corpo de Cristo, informando quem faz parte, se é somente as pessoas que estão dentro do templo, ou se realmente aquelas pessoas que aceitam a Jesus Cristo, que faz parte desse corpo de Cristo, que nem eles estão usando o termo desigrejado. Esses desigrejados não fazem parte do corpo de Cristo só por meramente estar fora dos templos religiosos. Então só por causa disso eles não são corpo de Cristo. Valeu, até mais. Bom, esse foi o segundo áudio, Perfeito, né? Também. Ele, acredito que também está ao lado do Tiago. Tem mais áudios, produção? Vamos soltar mais um áudio, por favor. Os assuntos vão se misturar. Aí vai misturar tudo, não dá conta de responder nada. Mas é bem rapidinho, só porque senão o programa acaba, a gente não ouvir os ouvintes aqui. É muito importante a sua audiência, ouvinte, aqui pra gente. Da mesa, um bom dia a todos. Me chamo Mateus, sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Apocalipse 1:20, meus irmãos, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Como ele direciona as cartas a uma localização geográfica, já que os irmãos falaram que a igreja é entendida somente no sentido espiritual. E ainda reforço, no capítulo 2, versículo de número 5, fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres.
Como o castiçal ou a igreja vai ser tirada, se ela não é um lugar físico, e como um desigrejado vai receber uma mensagem que é direcionada ao anjo da igreja, no caso, o pastor, se ele não tem a palavra daquele que é o receptor da mensagem de Cristo. Cristo teria deixado eles de fora, então, das mensagens? Ótimo. Mateus, do Ministério do Belém, que Deus te abençoe, obrigada pelo seu áudio. Outro irmão aqui que não deixou também o nome, que fez a pergunta sobre o corpo de Cristo, e o Adão também, que falou sobre a referência de Mateus 6,6. Vou passar aqui ao pastor Cadu. O senhor quer responder o Adão? Quer corroborar com os três? O do Mateus 6. Mateus 6, é o primeiro Adão. Áudio, né? Isso. Primeiro, esse texto que ele citou, nós já falamos aqui. Sim. O evangelho que cremos é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é vertical, só comunhão com Deus, e horizontal, só comunhão com os irmãos. Perfeito. Então, Mateus 6 está tudo certo. Entrar no quarto, orar, está tudo certo. Tá? Sobre entrar no quarto, orar e tal. Agora, o outro texto que ele citou é Mateus 18 e 20, que é um texto muito citado. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Só precisa pegar o contexto disso. Isso aqui não está falando sobre culto, sobre adoração, sobre servir a Deus, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está dizendo sobre pecado, ó. Se teu irmão pecar contra ti, aí você vai ouvi-lo, e se ele não quiser te ouvir, leva 2 pessoas, 3, depois, e se não escutar, diz-o a igreja, tá? A igreja, e se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Aí ele vai dizer que, onde tiver 2 ou 3 reunidos, como testemunhas, ele estará no meio. Então não dá para pegar esse texto aqui para falar que você pode ficar na sua casa e servir a Deus. E só corroborando aqui com o pastor Carlos Eduardo, sim, pastor. O irmão aí de forma leviana, e esse é um dos argumentos da maioria dos desigrejados, é que as grandes reuniões é para arrecadações. Isso é uma falácia. Paulo já tinha escrito à igreja em Coríntios para se reunir e dando o motivo para a reunião dos irmãos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26. Como é então, irmãos? Estamos no Novo Testamento, né, pastor? Isso. Como é então, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação. Que todas as coisas sejam feitas para a edificação. A pergunta que fica é, na igreja só tem gente errada? Nós estamos errados por cultuar ao Senhor, por querermos nos reunir para oferecer um culto a Deus? E o que nós falamos das pessoas que foram alcançadas por Jesus através desse sistema religioso que estava no tráfico, que estava no crime, que estava nas drogas? O que nós falamos dos casamentos que foram restaurados por esse sistema religioso? Posso responder? Que estava... Deixa eu terminar minha fala. O que é que nós dizemos, então, desse sistema religioso que, em alguns lugares, trabalha mais e bem mais do que o próprio Estado na ressocialização de pessoas? Porque a forma como essa galera fala, parece que a igreja, o sistema religioso, só tem coisa ruim. A gente não anula que existe coisa ruim, mas existe coisas boas, como as cartas que foram escritas às igrejas da Ásia. A maioria delas foram apontando os erros das igrejas. Então a igreja tem um dono que a corrige, que a disciplina, que a orienta. Agora, a pessoa, eu não faço parte desse sistema religioso, eu sou igreja fora da igreja. Não, você é um membro da igreja e se está fora do corpo, é um membro que está apodrecido. Ô, pastor, antes do Thiago falar, até para ele ficar bem à vontade nessa questão, eu trabalho muito a questão de uma historicidade, né? Por que esse pensamento chegou hoje? Então, eu vi vocês comentando contra o que Paulo lutava. Então, ele lutava contra os gnósticos, contra os epicureus, contra os fariseus, os saduceus, os artemistas, os caras de magia, de feitiçaria, que estavam ali abordando. O pastor Cadu falou dessa geração que a gente tem hoje, desses revelamentos, né, que tem hoje. Mas eu cito uma pessoa que começou bem, depois na heresiologia se perdeu, William Branham. Então ele trazia revelação de número, aquela coisa, mas não existia internet. Então eu acho que os grandes heróis, eles morreram na década de 60. Por exemplo, Maria Auxerre Theater, século XVIII. É dela que nasceu os 3 avivamentos. Ela foi extremamente perseguida pelo sistema. Generais de Deus fala sobre isso. Então os pastores da época contratavam, se posso usar essa palavra, loucos de psiquiatria para colocar no culto para atrapalhar ela. Então ela era meio contra o sistema. E outra coisa, a questão que o Thiago fala desse problema que nós também concordamos,
a gente precisa ir lá no ano 76. Rainha Salomé. A Rainha Salomé Alexandra, que é o período dos Asmoneus, o que aconteceu ali? Os Asmoneus e os Macabeus ali. Ela faz uma construção ali de pegar o sacerdote e colocar na política. E centralizar o sacerdote para poder fazer toda a questão do que ele está dizendo, que criou essa bagunça. Então quase que ali o período interbíblico, um pedacinho mais para frente. E quando o marido dela morre, ela coloca o filho como um sacerdote, que vai com essa filosofia hoje que a gente luta contra. Então, existe um contexto no que o Tiago disse, desse problema, Tiago. Mas, por exemplo, eu também sempre fui criticado pelo sistema. Há 25 anos atrás, eu estava na Cracolândia. Hoje é moda ir para Cracolândia. Eu estava 25 anos atrás pegando tuberculose. E que haja mais moda. Né? Quanto mais pessoas evangelizando na Cracolândia, melhor. Mas eu digo moda porque hoje, pastor, é muito em cima de algoritmo. Não tinha isso. Seja por e aí, dentro da nossa igreja, eu coloquei mais de 100 homens para morar lá dentro. Então, durante um ano, eu estava toda sexta-feira tirando homens da Cracolândia. Isso foi antes da Cristolândia. Pregando e levando para dentro da igreja. Então, assim, nós estamos discutindo para que todos entendam essa problemática. Mas, galera, não se faz a obra na teoria. Eu acho assim, nós estamos aqui nas teorias. Qual é a solução para tudo isso? Nós vamos deixar chegar a 100 milhões dentro do Brasil? Dessas pessoas? Pastor, eu penso assim, sobre a sua pergunta. Qual é a nossa solução? A solução da igreja é continuar sendo igreja. Sabe por quê? Há uma diferença da ovelha que se perdeu lá na parábola. Há uma diferença da dracma que foi perdida. Do filho pródigo. E há uma diferença do pródigo. Então, sobre o pródigo, o pai não foi atrás do pródigo. Sim. O pródigo achou que o sistema não era bom. O pai achou que tudo que tinha... O pródigo achou que tudo que tinha na casa dele não era legal. A comida não era boa, o pai não era bom, então eu quero ir embora. O pai falou, tá aqui, filho, a sua herança. Tá aqui. Pode pegar. Fica à vontade. Você não vê o pai indo atrás do pródigo. Sabe por quê? Porque o pródigo sabe que por mais que o sistema seja horroroso, ele sabe que na casa do pai tem, porque para onde ele foi, não tinha. Então, assim, a igreja... E das 99? Quem nomeou vocês como casa do pai, Cadu? Quem nomeou? A igreja... Um falso evangelho não remete à casa do pai. A igreja deve continuar fazendo a sua missão. Como eu não prego um falso evangelho, querer me atacar dizendo que eu prego um falso evangelho, pra você agora, querer me atacar, querendo... Eu não te fiz nenhuma pergunta. Querer me atacar dizendo que eu prego um falso evangelho não procede. Eu não tô te atacando. Agora, é falso, patético e herege a ideia de querer desconstruir tudo que a igreja fez até hoje. O que o senhor fez? Quantas pessoas o senhor tirou da Cracolândia? Mais de 100 homens. E conduziu eles para onde? O nosso número geral foi quase 1000 pessoas. Mas que moravam na igreja, 100 homens. Lá eles comiam, dormiam, viviam ali. Então, foram abençoados, eu vou te fazer uma pergunta. Viraram empresários. Um sistema, né? Viraram então advogados. Me fala um negócio. Que sistema bom. Os apóstolos, na igreja primitiva, em Atos, eles recolhiam dízimos? Tinha lá oferta. 10%? Tinha. Eu tô falando de dízimo. Eles davam até mais. Eles repartiam todas as suas fortunas com os apóstolos. Você acha que eles citavam o debate não é sobre dízimo. Você acha que eles citavam igreja e desigrejada. Esse é o debate. Mas esse é o debate, porque a gente tá falando do evangelho. Esse é o debate. A gente tá falando do corpo de Cristo, se o desigrejado faz parte ou não. Mas quem nomeou um falso evangelho como que é o que vocês pregam como corpo de Cristo? Por quê? Hoje vocês pregam dízimo de 10%, ofertas. Sabe como os apóstolos faziam com as ofertas? Eles repartiam entre todos os membros de uma denominação. Verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Durante o tempo que você teve no templo, você repartia suas ofertas? Claro que não, sabe por quê? Eu tava dentro do sistema religioso. Repartia? Eu não era pastor. Hoje você reparte? Eu nunca recebi. Hoje você reparte? Não, mas não precisa. Hoje não precisa ser pastor para repartir. Hoje você reparte? Hoje você reparte? Hoje você reparte? O próximo, claro. Você reparte? Ajuda ao próximo, é o maior mandamento de Cristo. Agora, dentro do templo de vocês, todos os membros saem lá como os apóstolos faziam, que repartiam segundo a necessidade de cada um, como o livro de Atos dos Apóstolos? É feito isso hoje? Thiago, então vocês não pregam o evangelho de Cristo. Thiago, dízimo, citar Malaquias 3:10 para falar de casa do tesouro, ou de roubar o homem a Deus. Thiago, quando a vida vem, com muito respeito. Não, Thiago, deixa eu só responder uma coisa. Com muito respeito. Não,
Vamos falar um por vez, irmão, senão quem tá no rádio, você quem tem tá no feito YouTube melhor não do que o entende. sistema religioso Pastor que você Fábio. tanto critica. Na minha vida. Quantas vidas Com você tem certeza. alcançado, cara? Com Quantas certeza. pessoas você tem se ressocializado? Com certeza. Então você é o cara Agora mesmo, você irmão. quer dizer que eu preciso mostrar o que eu faço de Thiago, ajudar uma o próximo pergunta. aqui. Nós Thiago, não merecemos rapidinho. que você Você é o mandamento de Pastor, Cristo. rapidinho. Você é o melhor. O que a Nós mão não direita merecemos que você faz, seja a esquerda Nós não não faz. merecemos. Thiago, O que a mão direita rapidinho. faz, a esquerda não Mas precisa você saber. concorda, Thiago, que não dá, por exemplo, pra gente trazer 200 pessoas, por exemplo, pra sua casa? Mas você não Que precisa, aí pra ajudar essas uma pessoa, pessoas você não precisa precisam levar essa estar pessoa pra dentro. sua casa. Sim, eu concordo, Eu mas já assim, ajudei inúmeras você é contra pessoas, o eu não preciso templo. citar isso aqui, e que eu não Sim. levei ninguém pra minha casa pra ajudar essas pessoas. Não, O sim. mandamento é o amor ao próximo. Se cada um fizer ao seu próximo, todo mundo tá cumprindo o mandamento de Cristo. Mas sabe qual é o problema? Uma empresa quer terceirizar toda essa arrecadação e simplesmente usar uma parte daquilo pra ajudar e falar assim, olha que boas ações eu fiz. Só que essa arrecadação é feita em cima de um falso evangelho. Dízimos ou ofertas, hoje, nos tempos atuais, não tem base dentro do sacerdócio de Cristo. Isso era sacerdócio levítico. E quando você cai nisso, você cai lá para Hebreus 13:10 que eu citei. Quem participa do tabernáculo, das práticas do tabernáculo, não tem direito de comer, entre aspas, da mesa do Messias de Cristo. Entendeu? Então, isso é um falso evangelho. Mas, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Doutrinações Por religiosas. exemplo, nós e 100 pessoas, Sim. para entrar no que a Nani perguntou. Sim, Nós concordamos com você. certo. E aí a gente quer se reunir para conversar, para ver o necessitado, a Boa, viúva, boa. a cracolândia. Como que Boa você, vamos supor, Você Excelente. sozinho- direto ou indiretamente, você Não. é o líder, eu concordo com você e tem 200 pessoas. Como que você trabalha isso? Perfeito. Essas Ô, pessoas. Anderson e Nani, um dos maiores enganos quando a pessoa fala de desigrejados, que eu já citei, que é uma palavra que nem existe, Genérica. né? É que eu sou contra se reunir. Eu amo me reunir. Mas o grande problema é, quando você se reúne para um falso evangelho, uma Não, falsa mas nesse pregação, caso que eu tô te perguntando, você tá desse fazendo caso, um erro, cara. Nós queremos. Você tá cometendo um Como erro. que você vai fazer com a gente, 100 pessoas? Olha, Tiagão, eu gostei daquele debate, eu quero estar com você. O que que eu faço? como os Qual que apóstolos se seria? reuniam, o Anderson, na época, Nas casas? na igreja primitiva? Em qualquer lugar, cara. Tá, mas aí pra quando se ele- reunir, você Ah, não qualquer- precisa de uma doutrinação. Sabe qual é o problema do sistema Mas religioso o que que você hoje? faria? Tem 200 pessoas. Todo mundo veio para São Paulo. Tiago, nós estamos aqui na porta esperando, a gente quer conversar com você sobre o que você falou. O que que você faria? Cara, vamos até um lugar, uma praça. A gente se reúne numa praça. Cara, Não, agora, mas isso, Thiago, você não dá acha que levando é para os muita dias arrogância? atuais... Você não acha que é muita arrogância dizer que os outros tudo pregam um falso evangelho e o verdadeiro evangelho está só com você, irmão? Não está só É comigo. o que você Esse tá é o falando, maior engano, é que está só mas comigo. é o que você está falando O verdadeiro constantemente. evangelho foi pregado por Cristo, essa doutrina. Então, mas a Cristo igreja, chegou pra mulher samaritana. a maioria das igrejas segue o verdadeiro Fábio, evangelho. A mulher Mas aí você samaritana quer fez a mesma. desconstruir- A mulher Você samaritana quer fez essa desconstruir pergunta. tudo A mesma em pergunta detrimento para do quê? Cristo. De um orgulho. Você sabe o que a mulher samaritana perguntou para Cristo? Ela falou: como que eu vou Mas eu acho que aí vai parar na igreja. adorar a Porque Deus? se for para 1000 pessoas, como é que vai ficar? Na praça. Vai acabar. Mas o Não, mandamento, mas não vai. Anderson, pera, mas se a o igreja mandamento- for bereana, Pessoal, vê que é uma pessoal, heresia O isso. mandamento é o amor ao próximo, é ajuda ao próximo. É quem tá próximo. Geralmente é Mas, esse Thiagão, por exemplo, discurso, você ouviu a geralmente história esse dos discurso quakers? não Vocês ajuda. estão próximos a mim. Eu posso ajudar vocês. Agora, Sim. cada um vai ajudando o seu próximo. Já pensou se todos realmente fizessem isso? Ninguém precisaria de nada. Mas você sabe quem chega muito Não, os próximo pobres hoje? sempre problema. tentam convosco. Ó, quem chega Não, muito mas próximo Você é a hoje... igreja da esquerda, Então, mano. Você vai ter pobre. Eu acho assim, quem Não. chega muito próximo desse pensamento, não sei se você conhece a história dos quakers. Já ouviu falar? Vocês estão já misturando o sistema político. Você já ouviu falar dos quakers? Não. Então, seria interessante, porque eles chegaram perto disso que você está falando. Eles foram tipo os essênios, eles saíram do sistema, foram para as agriculturas e montaram sociedades, os Certo. quakers. Certo. Lê sobre isso depois você vê. Só que eles acabaram parando, eles tinham esse pensamento dentro do sistema de igreja, porque era muita gente. Mas sabe o que Mas, acontece? tinha que sentar, Sabe o que tinha acontece, que ter pastor cadeira, Anderson? tinha que ter reunião. Sabe o que acontece, pastor Anderson? Eu Não dá para fugir. vou sair da igreja, Anderson, sair da igreja o porque eu não problema- concordo, porque eu não comungo da ideia da igreja. Vou sair, então é tudo certo. É um sistema podre, corrupto, que não Aí o senhor cumpre, saiu. que não cumpre a palavra. Saí. Saí do sistema. Certo. Se eu sair do sistema... Você saiu do templo. Se eu Certo. porque Saiu. Para mim não tem sentido. É, Eu saí do templo, eu não tô mais no templo. não concordo. Não concordo com nada do templo. Certo. Com o sistema, com tudo, não concordo com nada. Quando eu saio do templo e me torno alguém destemplado, sei lá como quiserem chamar, eu também já tô no sistema. Mas, pastor, eu acho que o problema não é esse. Por exemplo, o senhor Então, saiu, assim, 200 concordam então com o você tá senhor. chamando Então a o senhor vai doutrina voltar. de Cristo de sistema. Não, eu não tô chamando doutrina de Cristo de sistema. Sim, claro que Então tá. o que acontece? Quando Porque a o doutrina problema de aqui Cristo Eu acho que é uma essa, cadeia cara. alimentar, vai voltar de novo. É que a ideia, sabe qual é a ideia? É assim, ó, por exemplo, quando o Tiago fala sobre dízimo, sobre oferta, e vocês, é uma coisa que pra mim
não muda em nada a minha Mas vida. Gálatas 1:8, Cadu, diz não muda que em nada. qualquer um Deixa eu que pegar falar, irmão. outro Eu posso responder? eu não Porque posso pra te mim- interromper? Porque pode, mas você... Gálatas 1:8, qualquer um que se pegar você outro primeiro evangelho é deixar eu amaldiçoado, falar, é anátema. primeiro você deixar eu falar, e você pode... Você quer participar pode de um falso contextualizar. evangelho, Mas quem criou escolha isso sua. foi no ano 76, a rainha Salomé. Ela criou isso que você está falando. O que eu estou dizendo... E ele está citando a solução disso. O que eu estou dizendo é que... Não, quem começou essa ideia, você vai pegar o ano 76, rainha Salomé Alexandra. Qual a ideia? A ideia dela é o seguinte, ela pegou o sacerdote, criou o cara como política e centralizou o capitalismo. Isso está na história. Aí no Novo Testamento, Jesus vem desconstruir isso que ela elaborou ali. Que aí nasceu os macabeus. Certo. Que todo mundo achou que Jesus era um macabeus. E cadê? Então, tanto é que Barrabás fala, cadê o seu olho de macabeus? Não, não é isso. Então ele se construiu essa história. Eu acho que tem que pegar esse ponto, analisar e ver o que deu hoje. Então segue porque que acontece? Então, assim, porque... Que é o que o senhor está apontando. Eu tenho muita paz em participar de qualquer debate, que quiser falar de qualquer sistema que é podre, porque eu faço isso há 3 anos no podcast, Fábio. Não, o senhor pega pesado. Entendeu, irmão? Então, pra mim, é porque... Primeiro, eu abomino Malaquias 3:10 do jeito que é usado. Pra usar como diz. E tá tudo certo. Mas é usado. E tá tudo certo. Mas é usado. E tá tudo certo. Mas ele discorda. Eu falo sobre mim. Tudo bem. Sobre mim. E eu abomino a prática de ofertas também. Então, mas você recebe ofertas. Quanto à prática de oferta, o apóstolo Paulo vai dizer sobre a liberdade dos direitos dos apóstolos. Ele vai... A igreja primitiva recebeu oferta, como Ananias, Safira. E tá tudo certo. Paulo levantou. Agora, Paulo levantou mas oferta. A igreja oferta era pra a igreja. que era oferta, cara, então, era para as próprias pessoas. Ok, mas se muda a finalidade da oferta, se hoje muda a finalidade da oferta, hoje isso não quer dizer... Você tá falando de uma oferta chamada Sadaká. Então entendeu? essa oferta para pobres, ela existe. E as ofertas que eram levantadas iam para Jerusalém. Ia para Jerusalém. Paulo fala isso. Pro templo de Deus? Paulo fala isso. É só letra. Tá? Paulo fala isso no 1 Coríntios. Pessoas de Jerusalém, não é pro Paulo templo. fala isso. Que ia para Jerusalém. Então assim, se... Não, eu sei que fala o templo, eu não citei templo. Coríntios tem oferta também. Tem oferta. Mas a igreja, a igreja, o sustento dos apóstolos. Porque os apóstolos também queriam participar da divisão. Qual é o problema dos apóstolos ter o sustento? O problema é porque todos recebiam, todos dividiam. Tiago, sendo bem honesto, sabe qual é o problema? O problema é que você é arrogante e achar que só você está certo e os outros pregam falso evangelho. Então no seu templo esse é o hoje, problema. no seu templo, todos os membros dividem as ofertas? Como assim? Assim como os apóstolos faziam. Ou você não leu o livro de Atos? Não, mas eles jogavam aos pés dos apóstolos. Você divide todo o dinheiro que você ganha? Tá escrito. Você pega todo o dinheiro. Não, você pega todo o seu dinheiro e divide. Quando você pega todo o seu dinheiro e divide para todo mundo? Isso é uma ideia socialista, Thiago. Não, mas a igreja. Eu vou explicar o pastor o que está escrito. Quando Jerusalém, por exemplo, as pessoas de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, o grupo de pessoas, a eclésia, que já saiu do sistema levítico, do sacerdócio levítico, entregava, por exemplo, doações ao povo que estava em Corinto, e isso era jogado aos pés dos apóstolos, os apóstolos dividiam essas ofertas entre todos os membros, cada um conforme a sua necessidade. É completamente diferente do que é feito hoje, onde uma liderança pega tudo e recebe dos próprios membros. Mas você, isso cai lá no sacerdócio mas você não levítico. Pode generalizar que é toda a liderança, porque há igrejas muito sérias e que ajudam muita gente. Ofertas, e que ajuda muita gente. Dividem todas as que ofertas. ajuda muita gente. Não importa a necessidade de dividir. Isso é uma obrigação de todo cristão, então, não é de uma denominação. Então, agora você querer generalizar... Não se terceiriza você querer generalizar... Você querer generalizar... Igrejas apoiam e abençoam casa e recuperação. Igrejas apoiam e abençoam pessoas que passam necessidade. Pessoas que têm dificuldade, pessoas que têm dificuldade. A igreja que eu digo, a igreja em si ajuda. Você não sabe nem o que é igreja, você está citando uma empresa como se fosse igreja. A igreja como organização ajuda, um CNPJ como organização ajuda muitas pessoas. Desculpa, pessoal. Pastor, só mais uma citação. Rapidinho, pastor Anderson, a gente tá aqui com os ouvintes interagindo, já são 12:00, gente. E a nossa audiência, graças a Deus, está bombando lá no YouTube. Estamos com quase 700 pessoas na live aí participando, e tem os Sinais dos Tempos, mandou mais 2 superchats. Eu vou ler rapidamente aqui o superchat dele. Eu acredito que os Sinais dos Tempos, não sei, pelos superchats que ele tem mandado, ele é um desigrejado ou corrobora com o pensamento do Tiago, ou também não sei, tá bom? Mas ele falou, denominação não é a casa do Pai. Afirmação dos Sinais dos Tempos lá no superchat. E um outro superchat também, ele mandou, Jesus não curou no templo porque os doentes estavam lá.
não há texto. É isso, Jesus incentivando os seguidores a irem ao templo. Então ele está falando... E há texto Jesus incentivando para não ir? Para não ir? Dá uma mostra pra nós aí. Mostra as casas. Não é pra você, tô falando pro rapaz lá do Senado de Templo, não é pra você não. Aí disse aqui que Jesus não curou no templo. E esse texto aqui de 21, verso 14 de Mateus. E foram ter com ele no templo. No templo de Jerusalém, Fábio. E foram ter com ele no templo. Não, eu tô respondendo no superchat ali. O templo de Jerusalém. Não. Então, tudo bem, mas não é templo? É que ele queria uma referência bíblica. A referência bíblica é assim, ó. Está escrito, a minha casa, vou responder ele, ó. A minha casa será chamada casa de oração. Então, não é o corpo de Jesus, mas nós atendes convertido em Covid-19. É a resposta aqui. E foram ter com ele ao templo cegos e coxo e curou-os. Eles não estavam lá, foram lá. Tá. É o texto, a pergunta que ele fez. Sim, perfeito. Bom, pessoal, o chat está bombando, o pessoal está realmente gostando muito, o debate está muito bom. Eu quero parabenizar aqui a todos os convidados da mesa. Tiago, mesmo sendo contrariado aqui praticamente por todos, de forma muito respeitosa, tem debatido aqui as ideias, né? E a gente respeita a sua opinião, né? Somos democráticos, entretanto, somos bíblicos também e acreditamos na palavra de Deus como regra de fé e prática para a nossa vida. Então, hoje, o debate está se encerrando, gente. E, infelizmente, eu peço desculpa, já é 12:01. Eu queria fazer um convite para uma parte 2 aqui. Queria saber se o Thiago topa já ao vivo. Você vai prometer para nossa audiência. Claro. Estamos com quase 1.000 pessoas aí assistindo. Topo. Já, muita coisa já tá aceito. Né? Eu sei que o tempo é corrido, que você tem uma vida corrida. Mas os pastores também topam uma parte 2 aí desse debate. Se vocês quiserem, você que está aí no chat do YouTube, quer a parte 2 desse debate, que é uma continuação, então mande aí no chat do YouTube, parte 2 lá do debate. Eu só venho se o pastor Cadu não vir. Vai ser um ótimo debate, com certeza. Você que está no YouTube, conheceu a gente agora, se inscreve no canal da Mais FM 102.9. No Instagram também segue a gente lá, @MaisFM 102.9. Também no site da rádio, se você está nos assistindo, os assistentes aí, né? Aprendi essa palavra com Sérgio Sacani. Assistentes, que ele fala bastante sobre isso, o ateu, Sérgio Sacani. Que Deus o abençoe, viu, Sérgio Sacani? O site da Mais FM, maisfm1029.com.br. Eu tô segurando aqui propositalmente para os ânimos se acalmarem aqui, e agora eu vou chamar as considerações finais aqui. Temos aí mais áudios, eu peço desculpas, não vai dar para ouvir muitos áudios chegando aqui, mas acredito que o superchat nós lemos todos. Eu quero agradecer a todos que também mandaram aí o superchat para Mais FM aqui no debate da Mais. E a gente não é nada se você não estiver aí do outro lado, então muito obrigada pela sua audiência também, tá bom? E agora são 12:03, eu vou dar as considerações finais aqui, vou encerrar com ele, que eu iniciei com ele, então com o pastor Anderson Dias, as suas considerações finais sobre o tema do debate de hoje. Qual tempo que tem? 1 minuto? Nós temos 2 minutos de considerações finais para cada convidado. O desigrejado faz parte do corpo de Cristo, dado aí todo esse debate de hoje. Quais as suas considerações finais? Bom, o que eu quero dizer, assim, dentro dos desigrejados, hoje eu tenho ido muitos cultos nos lares, deles que estão fazendo, para conversar, bater um papo, né? Então, acho que esse seria meio que uma solução. Sentar numa mesa, como Jesus fazia, com tudo que era contrário ao que ele dizia ser errado, vamos sentar e vamos conversar. Acho que isso é um ponto. Eu queria agradecer a todos também, que agora termina, né? E dizer que nossas redes sociais é Amigos do Avivamento. Tem as minhas 2 participações do Ao Cubo, tem a matéria na Globo, no SBT, na Rede TV, um monte de coisa que aconteceu nos trabalhos que a gente faz sociais, né? Fizemos coisas assim há muitos anos atrás e estamos voltando com um trabalho chamado O Rei das Ruas, que é coroar Jesus nas ruas. Quero mandar um abraço para a Bispa Selma Seac, uma bispa abençoada. Nós vamos ter hoje o Avivamento Cast com o pastor lá, que nós temos, vocês vão poder ver pelo nosso trabalho, Amigos do Avivamento. Dia 1º de julho, nós estamos com o pessoal da Equibalo Movement. A última vez que eles estiveram aqui, colocaram 15 mil pessoas na Praça Roosevelt, que é o juntamento de uma galera para fazer um avivamento. Dia 28, nós temos um culto do nosso sistema, vamos ver se dá para o Thiago ir, se ele não tiver compromisso. Dia 28, lá em Itaquaquecetuba, na Igreja Marchando pela Fé. Dia 7 de junho, a gente vai fazer um congresso de oração em Guarulhos.
A gente fica 12 horas constante em oração por tua casa, pastor Ronaldo. Dia 1º e dia 2 a gente está em Monte Serra, fazendo um culto, levando música, fazendo coisas boas também. Quero mandar um abraço pro Além das Ruas, que está com a gente também acompanhando aí o pessoal do rap. Quero mandar um abraço para Késia. Quero mandar um abraço pro pessoal da empresa JG, que toda segunda-feira a gente está na empresa deles, numa mesa, fazendo culto também e se lembrando o nome de Jesus. Amigos do Avivamento. Tamo junto. Ok, legal. Amigos do Avivamento no Instagram, né, pastor? Também no YouTube, né? No YouTube. Ok. Acompanhe lá o canal do pastor Anderson Dias, que também é host aí do podcast. Tem debates, tem entrevistas muito legais. E eu quero aqui também pedir as considerações finais. Vou pedir para o pastor Fábio Santos deixar aí as suas considerações finais para esse debate de hoje. Gratidão, Nani, gratidão a toda a Rádio Mais FM, aos debatedores, Tiago, pastor Anderson, pastor Carlos Eduardo. Eu espero que nesse debate aqui tenha trazido esclarecimentos e mais uma um vez, prazer conhecer vocês, viu? Prazer todo meu. E mostrando mais uma vez que o Tiago é um herege, né? Que essa visão dele de desigrejado não cai. Na verdade, pode estar influenciando muitas pessoas a se afastarem de Cristo, porque tem muita gente que não consegue servir a Jesus fora de um ambiente que nós chamamos de igreja, ele chama de sistema religioso. Então não caia nessas falácias. Há uma ordem bíblica que nos incentiva a congregar. Outra coisa, mostrou mais uma vez que a maioria dos argumentos dos chamados desigrejados são argumentos arrogantes, até soberbo, porque coloca as denominações e as igrejas como quem prega um falso evangelho. E eles pregam o evangelho verdadeiro, certo? Então, é algo muito falacioso e muito arriscado e prejudicial. A gente sabe que o sistema ele não é perfeito. As denominações não são perfeitas. Os líderes das denominações também não são perfeitas. Mas quem é perfeito? O Tiago. Conviva com ele para você ver o mundo de erro que você vai encontrar e vai ter. Agora, o perfeito é Cristo, que sim, ele comanda a igreja como organismo vivo que está dentro da igreja como instituição. Nas redes sociais, oficial Fábio Santos, lá no Instagram você pode seguir, e também os nossos projetos, que é o Eu Acredito na Minha Geração e o Eu Acredito Podcast. Não deixa o Thiago falar não, tá, Dani? É TubaCast? Pode ser no TubaCast, no do Vilela, em qualquer lugar onde eu tô, ou no meu canal mesmo, canal Thiago Lima, ou no Decifrando as Escrituras, que é onde eu falo sobre assuntos bíblicos. Eu sei que o Vilela não está presente, mas ele é um igrejado, o Vilela? O Vilela é. Ele é um igrejado, faz parte de uma igreja. Ele não concorda muito com os meus pensamentos, mas a gente não chega a falar muito sobre Vilela, eu isso. sei que você não está presente, então me desculpe aí, mas a gente já faz o convite aqui ao vivo para você também participar aqui de uma roda de bate-papo com a gente aqui na Mais FM, tá bom? E vai ser muito legal te receber também. E, Tiago, fala aí as suas considerações finais sobre o tema do debate de hoje. O desigrejado, ele faz parte ou não do corpo de Cristo? Certo. Primeiramente, agradecer a todos pelo debate, os debatedores aqui. Achei que foi um debate excelente. Como o Fábio disse, realmente eu sou uma pessoa falha, um ser humano como qualquer um outro, mas eu busco pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Pessoal, o verdadeiro evangelho de Cristo, ele é leve. Ele não envolve dinheiro, ele é de graça. Hoje, temos muitos falsos líderes que se colocam como os guias das pessoas, mas guia é o verdadeiro Cristo. Um único líder, uma única igreja que é em espírito e em verdade. Não é física e nem com dogmas falhos e físicos. Os apóstolos deixaram claro que no fim dos tempos viriam aqueles que iriam lucrar em nome das pessoas. Muitos com comichão nos ouvidos iriam ser levados por essas falsas doutrinas. Hoje a gente vê aí pessoas que desconhecem até mesmo o verdadeiro evangelho, não entendem o que era o templo em Jerusalém, que o templo representava de uma forma figurativa, como diz Hebreus 10:1, o corpo de Cristo. Hoje nós estamos vendo o verdadeiro e simples evangelho de Cristo sendo pregado de novo em uma rádio como essa. Eu agradeço de coração tudo isso. O sistema religioso que eu falo mostra doutrinações falsas, onde se acumulam muito dinheiro, bens nessa terra, que no caso é o contrário do ensinamento de Cristo. Eles têm a máscara de ajuda, mas o amor e a ajuda ao próximo, ela é referente a cada um. Você não terceiriza isso para uma empresa, para um líder religioso, um pastor, um padre, para ninguém. Cada um deve seguir o mandamento de Cristo, porque cada um dará conta disso no juízo final. E nesse mesmo juízo, quem faz parte, participa de todo esse engano,
também será cobrado. É por isso que em Apocalipse nós temos o grito, né, daquele anjo que diz: sai dela, povo meu. Assim como Hebreus 13 diz para você sair como o próprio Cristo do arraial para padecer fora, saia também do sistema religioso. Abra os seus olhos. Obrigado mais uma vez por poder divulgar a minha mensagem. E quem quiser assistir assuntos de uma forma mais completa, canal Decifrando as Escrituras, onde a gente vai falar sobre Santa Ceia, batismo, entre muitas outras doutrinas que hoje o sistema religioso trata de uma forma enganosa. Legal. Então siga lá o Thiago no Decifrando as Escrituras, o canal dele no YouTube, e Thiago Lima Oficial, não é isso, Thiago? É isso mesmo. Beleza. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no debate da Mais FM. E vamos encerrar as considerações finais aqui com o pastor Cadu, mais conhecido como pastor Carlos Eduardo. Meus irmãos, saudações de paz. Obrigado, Nani. Obrigado, Thiago. Prazer conhecê-lo. Pastor Anderson, uma satisfação conhecer o senhor. Fábio, meu amigo, Deus abençoe. Bem, quanto ao sistema e todas essas coisas, nós concordamos e está tudo certo, aspas, né? Mas isso não impede você de estar num templo para adorar a Deus, para servir a Deus e para cultuar o Senhor. Salomão responderia muito bem aos desigrejados e àqueles que saíram dos templos porque estão acima da média. Salomão, em Provérbios 18:1, diz que aquele que busca o seu próprio interesse se separa e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, se você pode estar no templo, vá. Leve a sua família para a casa de Deus, leve a sua família para estar no templo, leve a sua família para adorar a Deus e continue fazendo o que também o escritor aos Hebreus diz. Olhe para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Mantenha firme o seu propósito, porque nós sabemos que aonde houver ser humano, haverá falhas. A igreja tem falhas? Claro que tem, tanto que Pedro disse que o julgamento vai começar pela casa de Deus. Tá? E se começar pela casa de Deus, qual será o fim dos ímpios? Então, não se dobre a essa modinha inventada e criada por pessoas revoltadas, frustradas e que não conseguiram lograr êxito no evangelho e saíram de lá achando serem perfeitos, tá? E por que saíram? Porque João também responde: saíram de nós porque não eram de nós. Se fosse de nós, estaria conosco. Deus abençoe.